Olá, meus amigos. Eu estou aqui fazendo uma videoaula para vocês, mostrando a prova do SAEP 2018, como são os itens, como eles se organizam, como é a avaliação. Bom, em primeiro lugar, a avaliação do SAEP ela é composta do terceiro ano do ensino médio por 52 questões, divididas em blocos, tá? Algumas vêm primeiro língua portuguesa, outras matemática, ou matemática e língua portuguesa, ou dividida em 4 blocos, tá certo? Português, matemática, ou matemática, português. Essa aqui você está vendo que a primeira questão de matemática é a 14ª, porque significa dizer que o primeiro bloco de 13 questões foi de língua portuguesa. E como eu sou de matemática, está aqui com vocês é Carlos Wilson, eu vou responder as questões de matemática, tá? Então, a primeira questão que você está vendo aí, ele fala que qual dos desenhos abaixo representa a planificação de um cubo. Então, está falando a figura aí de um cubo. Qual dessas figuras aí que está? Ela fecha um cubo totalmente, tá? Não ficando nenhum espaço e também não ficando nenhuma face sobre a outra. Então, o cubo é um sólido geométrico que possui 6 faces, né? Então, a gente observando aqui, esse aqui você tem 2, 3, 4, 5, 6. Observando isso aqui, a gente vai ver que a gente não vai conseguir fazer o fechamento dessa figura aqui, tá? Ela não dá para a gente fazer esse fechamento aqui. Olhando agora para essa, você vai ver que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o cubo tem 6, olha. Então, aqui a gente já quebra a regra do cubo, não dá. Essa aqui, a gente vendo a figura, a gente vai ver que essa face junto com essa aqui também não dá para fechar o cubo. Essa aqui nós temos 3, 5, 6, mas vai dar para fechar um lado, mas vai faltar a vasinha para fechar no outro. E também teria que ter apenas 6 faces, né? Então não dá para desenhar. Agora, se a gente for para a letra E, a gente vê que essa figura aqui forma um cubo, né? Essa aqui junto com essa vai ser paralelo na formação do cubo. Essa e essa formam o contorno de 4, os 4 ladinhos da face. Tampando, que são essas duas aqui, vai justamente formar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quer dizer, o primeiro passo é ser 6, duas faces opostas aqui e as 4 que fazem a circulação. Então, nesse caso, a resposta é a letra E. Vou agora mostrar para vocês essa 15ª questão dessa prova do SAEP, que fala que uma empresa aérea realizou uma pesquisa entre seus clientes para saber quais eram os seus destinos preferidos. Dos 300 clientes entrevistados, 40% optaram pela Irlanda. Quantos clientes entrevistados preferem a Irlanda como destino? Então, nesse caso, você tem 300, 40% é a Irlanda, então você vai fazer o quê nesse caso? Nesse caso, você vai fazer o seguinte, ó, 300, que é o total, equivale a 100%, é o total que você tem. Dos 40%, são os que querem Irlanda, só que ele quer saber o valor em número. Então, você vai fazer uma regra de 3 direta. 300 entrevistados equivale a 100%. 40% que são irlandeses equivale a X, regra de 3 direta. Tá? Então, aí eu posso fazer o cancelamento para facilitar. Esse zero eu posso cancelar com esse aqui. Ó. Então, tenho 10x igual a 300 vezes 4. 300 vezes o número 4. 10x é igual a 300 vezes 4, que a gente obtém 1.200. X é igual a 1.200. Aqui está multiplicando, vai para outro membro dividindo por 10. E aí nós obtemos 120, ou seja, 120 pessoas que são entrevistados, que são irlandeses. Então, a resposta é a letra C. Tá? Vamos seguir mais em frente agora. Vamos seguir em frente com outros itens agora. Vamos para a 16ª, que ele já é um problema que ele já fala o seguinte, ó. A tabela abaixo representa a quantidade de vitaminas do tipo A, B1 e B2. Então, essa vitamina do tipo A,
vitamina do tipo B1, vitamina do tipo B2, em cada porção de 100 gramas de alguma fruta. Tá? De acordo com essa tabela, a variação máxima das quantidades de vitamina A, B1 e B2 dessas frutas são. Então, a variação máxima, certo? Então, de acordo com a tabela, a variação máxima dessas vitaminas A, B1 e B2 dessas frutas são. Qual é a variação máxima? Então, vamos olhar aqui. Quem é o menor valor? O menor valor é a graviola, né? Quem é o maior valor de todos aqui? É a mangaba. Então, a variação máxima, quer dizer, o que mais pode variar em relação à quantidade é 30 menos 2, 28. Então, falar em variação é falar numa subtração. É você pegar a mínima e a máxima, como você faz quando trata de temperatura. Então, aqui você vai olhar para a vitamina B1 e você já vai olhar quem é a mínima, 20. Quem é a máxima, é 100. Então, você já vai ter que 100 menos 20, a variação é 80, tá? Então, observe que ele falou de variação. Observe agora aqui, a mínima é 30 e a máxima aqui é 128. 128 menos 30, 98. Então, a resposta é aquela que tem 28, 80 e 98. Então, a variação máxima entre eles está descrito aqui na alternativa D, ok? Nesse item do SAEP. Bom, vamos agora para outro item, que é esse aqui, o 17. Ele diz o seguinte: o volume V em um reservatório de água varia em função do tempo T. Então, observe que aqui na vertical é V, na horizontal é T. Ele já explica o que quer dizer cada eixo, tá? V em 1000 litros e T em horas. Conforme representado no gráfico da função quadrática. Isso é uma característica de uma função quadrática, tá? Que é o que a gente chama de função de segundo grau, mas corriqueiramente chamada de função quadrática. De acordo com esse gráfico, em quantas horas esse reservatório atinge seu volume máximo? Então, o volume máximo do reservatório está aqui, ó. Esse é o ponto máximo, isso é o que a gente chama de ponto de máximo, tá? O volume máximo é aqui. Então, vai estar aqui, olha, o tempo. Só que se eu olhar para o tempo, daqui para cá é 24. E algo que é bem interessante, que quando a gente tem as duas raízes, esse valor daqui é a metade do que encontra aqui. Então, 24 para 0, a metade. Quem é que está no meio dos dois? Quem está no meio dos dois é 12. Então, no tempo de 12 horas, esse volume daqui vai ser o máximo, quer dizer, o ponto máximo da função. Ou seja, a resposta é 12. Em 12 horas, esse reservatório vai atingir o ponto máximo, ok? Se perguntasse qual seria o valor do volume máximo, teria que ser um número aqui, tá? Nesse caso, a gente não tem como calcular ele, mas o tempo sim, que é o valor que fica entre 0 e 24. Vamos aí para outro item agora. Bom, Cláudia foi ao teatro e observou que a distribuição das cadeiras para a plateia foi feita da seguinte maneira: a primeira fileira, a mais próxima ao palco, possui 6 assentos. A segunda fileira, 8 assentos. E assim sucessivamente, de forma que as quantidades de assentos em cada fileira seguem uma progressão aritmética. Cláudia sentou-se em uma cadeira da última fileira dessa plateia, a qual continha 26 assentos. Aí vamos para a pergunta agora, para o comando, tá? De acordo com essa distribuição, a quantidade total de cadeiras para a plateia nesse teatro era de... Então, vamos tentar escrever. Como ele fala de uma progressão aritmética, se o primeiro assento é 6 e o segundo assento é 8, progressão aritmética significa de 6 para 8 aumentou 2. Ou seja, a terceira fileira será 10, a quarta fileira será 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24 e a última fileira que a gente viu é a 26. A gente cria essa sequência aqui, ó, essa sucessão, tá? Bom, aí ele dá algumas fórmulas para você calcular aí a quantidade de cadeiras. A quantidade de cadeiras é a soma, é o S aqui, ó. Então, se você fosse usar a fórmula aqui, você colocaria SN, quer dizer, a quantidade, é o primeiro de todos, que é o 6. Esse primeiro é o A1 aqui, ó. O AN é o último, que é o 26. Multiplicado por N. N é a quantidade de termos, tá? Então, se você quer saber quem é a quantidade de termos aqui, isso aqui nós chamamos de N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dividido por 2. São 11 termos. Então, S11 é igual a 6 mais 22 dá 32, multiplicado por 11 sobre 2. Ou seja, 32 vezes 11. Nesse caso, nós vamos obter aqui 352 dividido por 2, que aí nós obtemos 176 como solução alternativa D. Você também poderia fazer a soma, tá? Você poderia somar todos eles. 6 mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, você também vai obter esse resultado aqui, certo? Então, você pode usar a fórmula, mas também você poderia somar. Só é somar quantidade normal, como você faz uma soma. Beleza. Vamos agora para a 19ª, que ele faz o seguinte. A reta T, cuja equação reduzida é dada por... Olha a equação reduzida. Y igual a kx mais z, com k maior que zero, tá? Vou dar uma ideia, maior que. Parece um 7, menor que, parece um 4. Então, quando a gente dá um cortezinho aqui, ó, então 7 é maior que 4. Então, esse sinal aqui de maior. Então, K é positivo e Z é negativo, menor que zero. Então, um é positivo e o outro é negativo. Como é que eu vou saber disso aqui? Bom, eu vou mostrar primeiro o que acontece com o Z, que nós chamamos de coeficiente linear. Coeficiente linear. Bom, no coeficiente linear, o Z negativo significa dizer que essa reta, ela corta abaixo do eixo Y. Nesse caso, não pode ser essa, ela está acima do eixo Y. Pode ser que seja essa, que ela está acima. Essa está em zero. Essa está acima, também não pode. E vamos aí para a próxima, essa está embaixo. Pode ser também. Uma característica é que o Z, ele indica o número que corta o eixo Y, que é o coeficiente linear. Bom, o K é o angular. Então, ele diz o sinal de crescente ou decrescente. Ou seja, essa é uma função que ela cresce. Na verdade, aqui ela mostra na letra A que ela cresce, ó. Então, olha, observe que o Z, ele é negativo e o K, que é o angular, é positivo, que está crescendo. Ou seja, a resposta é a letra A. Observe que na letra E, o Z é negativo, mas o K é negativo, porque ele decresce, tá? Está descendo ali. Ele decresce. Então, nesse caso, meus amigos, está aí a resposta alternativa A. Na questão número 20, nós já temos o seguinte. A previsão do tempo para uma cidade brasileira foi noticiada da seguinte maneira. Durante a madrugada, a temperatura diminuiu, permanecendo constante pela manhã, mas aumentou no período da tarde. Então, vamos lá. Durante a madrugada, a temperatura caiu. Cair é isso em matemática. Permaneceu constante pela manhã, seria isso. Mas aumentou depois. Então, seria um gráfico que demarcaria dessa maneira. Queda, constante, subida. Ou seja, a alternativa C, nesse caso,
queda, subida, queda constante, subida, então seria a letra C, tá? Vamos agora para a questão 21. Observe o polinômio representado abaixo. Quais desses são as raízes do polinômio? As raízes do polinômio, na verdade, elas são obtidas através dos números que fazem esse polinômio zerar. Se tiver dentro de parênteses algum número aqui, uma raiz é o número com um sinal contrário. Por exemplo, aqui é mais 2, uma das raízes é menos 2. Aqui é menos 3, outra raiz é mais 3. Agora, se tiver uma letra sozinha multiplicando, é porque outra raiz é 0. Então, você tem 0 para essa. Esse que é o oposto é mais 3, e esse que é o oposto aqui é menos 2. Então, 0, 3 e menos 2, a gente vai encontrar que é menos 2, 0 e 3, então a resposta é a alternativa E. Vamos agora para a questão número 22. Observe no desenho abaixo o esquema de um estábulo que foi construído para acomodar 10 cavalos. Então, você tem aí o estábulo para construir para 10 cavalos. Qual é a medida da área ocupada por esse estábulo? Então, a área do estábulo, o estábulo é tudo isso aqui, ó. Então, a área vai ser o quê? Aqui você tem 14, aqui você tem 20. Essa figura é o formato de um retângulo, e a área de um retângulo nada mais é do que calcular a base vezes a altura, ou seja, 20 vezes 14. Nesse caso aqui, vai dar 280 metros quadrados. A alternativa, nesse caso, vai ser a letra B. Apenas isso aí, a área do quadrado é apenas a gente fazer esse produto, tá? Vamos agora para 23, que ele diz o seguinte: observe a reta numérica desenhada abaixo. Esta está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto P equivale ao quê? Então, aqui, se você fizer a análise, você vai ter 2,30, 2,37, então aqui é 2,31, 2,32, 2,33, 2,34, 2,35, 2,36, 2,33, ou seja, a resposta é a letra C. Ok? Vamos agora para a questão número 24. Um estudante de gastronomia está participando de um concurso culinário no qual deverá criar um prato. Para isso, ele dispõe de 3 tipos de massa, 4 tipos de molho e 6 tipos de carne. De quantas formas distintas ele poderá montar um prato utilizando uma massa, um molho e uma carne? Bom, se ele pede uma massa, um molho e uma carne, nós estamos falando de princípio multiplicativo. Esses tipos de problema é apenas você aplicar o produto aqui. Então, seria 3 vezes 4, 12, 12 vezes 6, 72. Ou seja, trabalhar com princípio multiplicativo, basta você, nesse tipo de caso, que é apenas uma escolha, fazer a multiplicação de cada um desses valores. Então, a alternativa seria, então, a letra E para essa questão, tá? Para 25 aí, ele pede o seguinte: observe no plano cartesiano abaixo as retas R, essa daqui, ó, R, S, essa daqui, e T, que é essa aqui, ó. E os pontos M, N, O, P, tá aqui. A solução do sistema de equação formado pelas equações das retas S e T, quer dizer, AS com AT, a solução, está representada nesse plano cartesiano por que ponto? Bom, toda vez que traçar um tipo de problema desse, a solução do sistema cartesiano de duas retas é sempre o ponto que eles se encontram. Então, a reta S e a reta T, ele vai se encontrar em M, ou seja, nesse caso é a alternativa A solução do encontro. Se a pergunta, por exemplo, fosse a reta T e R, então a reta T e a reta R se encontrou aqui, que é o N, tá certo? Então vai depender da onde as retas, da onde a pergunta está falando aí, tá? E desse primeiro bloco, a última nossa,
É uma questão aí já mais difícil, mais apurada, que a gente requer alguns construtos matemáticos para a gente encerrar. Então ele fala aqui, um balão de propaganda cheio de um gás hélio, foram fixadas 2 cordas que estavam amarradas em veículos distintos, conforme representado no desenho aí abaixo. Então observe que o carro tem 1 metro de altura, daqui para cá vale 6, o ângulo é 60 graus, ele dá alguns detalhes. Aí ele diz o seguinte, de acordo com esse desenho, qual é a altura desse balão em relação ao solo? Então, a altura é isso aqui, ó. Vai falar de altura, a altura é isso aqui, ó. Então, quando você vai, como a gente vai falar de altura, então daqui para cá é 1, a ideia é encontrar esse fator da subida daqui para cá. Então, como é que a gente vai encontrar? Então, eu vou querer a altura H. Eu vou tentar encontrar essa altura H aqui. Nesse caso, então, como eu sei que a distância daqui para cá é 6, e ele quer saber a altura, e ele não dá, então aqui a gente vai formar um triângulo aqui, ó. Formando esse triângulo aqui, nós temos um triângulo retângulo. A hipotenusa a gente nem tem o valor e nem está pedindo. Então, como não tem, nem está pedindo, nem é seno nem é cosseno. Nós vamos usar a tangente. Nesse caso, é o cateto oposto, que é H, que é a pergunta dele, sobre o adjacente, que é 6. A tangente de 60 é 1,73. H sobre 6, não tem número, é 1. H é igual a 6 vezes 1,73. Ou seja, se eu fizer a multiplicação, 6 vezes 3 dá 18, vai 1. 6 vezes 7, 42, com mais 1 dá 43, vai 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 2 casas, 10,38. Então, 10,38, nesse caso, 10,38 metros, mas tem um aqui, ó. A altura não é isso, não. A altura tem mais um aqui, porque o carro tem 1 de altura, então eu tenho que somar esse número com mais 1. Somando, nós vamos ter 11,38, ou seja, a letra D como solução. Bom, meus amigos, esse primeiro bloco de questões foi esse aí, proposta por essa prova. A ideia eu sei que é rápida, mas é para vocês terem a noção, já vocês podem tentar fazer essa prova lá e fazer o feedback com essa vídeo de soluções e respostas, tá certo? Um abraço para vocês, te aguardo no próximo vídeo.